Primeiro Reis, capítulo 20, diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: Seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou seu, e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: Assim diz Ben-Hadad: quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos de todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Diga ao rei, meu senhor: Farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: Que os deuses me castiguem se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Digam ao rei Ben-Hadad: Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: Preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entreguei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: Assim diz o Senhor: Pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: Quem começará a batalha? E o profeta respondeu: Você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: Uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: Se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vieram lutar, prenda-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse:
Vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e, por certo, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, e, por certo, seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor: porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal, logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que, tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: este seu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata.
Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: Esta é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor: Porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel 40 diz assim: No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo e, na mão do homem, uma cana de medir que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta que tinha 0,5 metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta. Desde a dianteira do portão, da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, a distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas fixas superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior.
Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. Quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas do primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. As suas janelas, os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham as mesmas medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão a outro portão e deu 50 metros. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dela. E tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro na direção do sul e deu 50 metros. Então ele me levou ao átrio interior pelo portão do sul. Ele mediu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor, o comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares e a sua escada tinha 8 degraus. Depois ele me levou ao átrio interior para o leste e mediu o portão, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. Então me levou ao portão do norte e o mediu. Tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor, o comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar os holocaustos e as ofertas pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo do portão havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 do outro lado do portão, 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. As 4 mesas para os holocaustos eram de pedras lavradas. Tinha 75 centímetros de comprimento e de largura, e meio metro de altura. Sobre elas se punham os instrumentos com que matavam os animais para os holocaustos e os sacrifícios. Ganchos de 7,5 centímetros de comprimento estavam fixados à parede e toda a sua extensão. Mas a carne para os sacrifícios estava sobre as mesas.
Fora do portão interior, no átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava do lado do portão do norte e dava para o sul. Outra ficava ao lado do portão do sul e dava para o norte. Ele me disse: esta câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, e a câmara que dá para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se aproximam do Senhor para o servir. Ele mediu o átrio, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo. Mediu cada pilar do vestíbulo, 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metro de um lado e 1,5 metro do outro. O comprimento dos vestíbulos era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.